Boa tarde, boa tarde! Hoje teremos uma aula muito bacana e vamos entender como o ambiente influencia o nosso humor. Será que isso tem a ver? Será que o ambiente pode afetar nosso humor? E será que afetar o nosso humor afeta a nossa produtividade, afeta o nosso foco, afeta o nosso alcançar dos objetivos? Vamos entender um pouco mais sobre isso hoje. Essa aula está maravilhosa. Se eu fosse você, eu não perdia. Porque no fim ainda tem ali uma diquinha, né, para a gente usar isso a nosso favor e como a gente pensar esse ambiente, né, na nossa vida. Eu sou a Aline Brandão, eu sou designer de interiores, tenho foco em neuroarquitetura e hoje você está aqui assistindo uma aula gravada ao vivo, tá? Então fica por aí, mulher, que essa aula tá valendo a pena. Vale a pena ficar por aqui. É... vamos pensar o que é exatamente o humor, né? O humor é natural que ele varie. Ele não é algo que é sempre estável. Hoje em dia existe um discurso muito natural que a gente encontra por aí, que é um discurso de felicidade, né? Assim, tipo, eu quero ser feliz, a felicidade eterna, digamos assim. E a verdade é que a gente até pode ser feliz de um modo geral. Eu acredito que eu sou uma pessoa feliz de um modo geral, mas obviamente o nosso humor varia. E tem dias, semanas, às vezes, que a gente está ali um pouquinho, né? Desorientada ali, a gente tá um pouquinho com o nosso humor ali variando e a gente tá um pouco mais irritada, a gente fica um pouco mais chateada, mais sensível muitas vezes, né? Dependendo de como for. Mas o humor, ele não tem esse aspecto de eu ia usar, não é eternidade que eu quero usar, mas é isso, ele não tem esse aspecto duradouro. Pronto, uma palavra melhor. O humor, ele não tem esse aspecto duradouro, é natural que ele varie. É natural que a gente tenha momentos de mais alegria, de mais, né, bem-estar e momentos que a gente não tá lá tão bem e muitas vezes não tem nem assim uma razão aparente para isso estar acontecendo, né? Mas a gente tem que pensar que se a gente está muito mal-humorada o tempo todo, ou se muitas vezes a gente. Será que toda vez que a gente está mal-humorado, a gente não poderia resolver ou melhorar isso de alguma forma? Né? Então a gente tem que pensar nesses aspectos para a gente conseguir trabalhar aí dentro da nossa casa, principalmente para a gente conseguir ser influenciado por isso e tentar trazer mais bom humor para nossa vida, né? Afinal, quem é você de mau humor? Uma pessoa focada, produtiva ali, bacana, ou alguém que quer, sei lá, ficar de boa, não quer falar com ninguém, tá de saco cheio, né? Eu nem preciso dizer que o humor tem papel direto em como a gente foca naquilo que a gente faz, nos nossos objetivos, como que a gente realiza ali os nossos sonhos, né? Então, será que o ambiente tem poder sobre ele? Vamos pensar de uma forma assim global, saindo da casa, da nossa casa, né? Se você vai para um parque, seja ele qual for esse parque, pode ser um parque tipo Disney, de diversões, que tem, sabe, brinquedos e etc. Ou pode ser até um parque na cidade mesmo, aqueles parques, né, com árvores, lagos e etc. Você olha ao seu redor, de um modo geral, como é o humor das pessoas que estão à sua volta? É um humor. Você consegue perceber se você olhar que é um humor bem. É um bom humor, né? As pessoas estão normalmente sorrindo, elas estão felizes, elas estão alegres, né? Então, é uma prova grande de que o espaço tem um impacto direto no nosso bom humor. Você vai entrar num banco, por exemplo, é natural que as pessoas estejam lá já comecem a ficar irritadas de mau humor. Às vezes nem aconteceu nada demais, a não ser que você entre no banco e ele seja totalmente vazio, né? Aí dá um bom humorzinho, né? Você fala, oh, tá vazio, mas de modo geral, você entra, tem fila, tem isso, aquilo já vai subindo o mau humor, né? Então, isso afeta a produtividade, isso afeta o foco.
Por isso que empresas muito grandes como o Google, como o Facebook, investem tanto em escritórios, que tem, às vezes a gente vê foto do pessoal jogando, ou daquelas almofadas divertidas, ou umas coisas assim, que não é o que a gente costumava ver em escritório, né? Porque eles entendem que isso afeta diretamente o trabalho das pessoas e a produtividade delas. Oi, Mila, tudo bem? Boa tarde! É, mas a verdade é que a gente não precisa sempre estar ali num parque de diversões e etc. Pra gente se sentir bem, pra gente se sentir feliz, né? A gente pode, aí entra a parte que eu quero trazer pra dentro de casa, que é a gente tentar recriar elementos que tragam essa alegria, que tragam esse bom humor pra dentro da nossa casa, pra dentro do espaço que a gente vive, né? E nessa aula, eu esqueci de trazer o livro pra cá. Gente, eu não sei se vocês perceberam que eu estou em outro lugar hoje, porque como eu decidi fazer essa live mais tarde, eu tava testando uns horários, eu deixei meus filhos assistindo TV e não ia rolar eu fazer a live com eles ali. Então eu vim pro meu quarto e esqueci do meu livro que fica ali, meu livro que fica ali bem na minha prateleirinha. Mas depois eu mostro pra vocês no Stories, que eu queria citar muito esse livro, que eu adoro. Deixa eu até ler aqui, porque aqui tem três nomes, né? Em Portugal se chama As Formas da Alegria, em inglês se chama... Não, desculpa. Em Portugal se chama A Alegria das Pequenas Coisas. No Brasil se chama As Formas da Alegria e em inglês se chama Joyful. Original em inglês, tá? E é de uma americana que se chama Ingrid Fettel. A Ingrid Fettel, ela se você falar inglês, busca o TED Talk dela, que é muito bacana. E tem uma parte assim que é muito legal, assim, é a minha favorita do TED Talk dela. Ela explica que ela fez um curso de de design industrial, se eu não me engano, né? E quando ela foi se formar, ela montou lá, fez lá o objeto dela, e quando eles foram avaliar, eles olharam e falaram assim: esse objeto me traz alegria. E ela falou assim, nossa, mas alegria, né? Não era o que eu imaginei que um objeto pudesse trazer. Quando a gente pensa no objeto, a gente pensa na funcionalidade, em como ele vai influenciar o dia a dia das pessoas, etc. Mas trazer alegria não era o objetivo, não era o meu objetivo. Então, afinal, o que é alegria, né? Como que algo traz alegria? Como que isso pode acontecer? E aí, na curiosidade, ela começou a fazer uma pesquisa ali, ela fez uma pesquisa dela, que ela saiu na rua perguntando para todo mundo: ei, você, o que te traz alegria? O que te traz alegria? Ao contrário da alegria, ao contrário da felicidade, que é, como eu falei, um pouco mais duradoura e etc., a alegria, ela é momentânea. E nem se sabe direito dizer o que é exatamente a alegria, mas ela é um estado, até que normalmente a gente tem aquela vontade de pular, sabe, de dar aquele... E, enfim, enfim, aí ela começou a pesquisar com as pessoas e ela começou a anotar e a pegar imagens daquilo que as pessoas respondiam. Porque ela começou a comparar, ela fez um mural enorme e ela começou a comparar as respostas das pessoas, o que as pessoas estavam... o que elas diziam. E aí ela começou a perceber que existia, além de respostas muito incomum, e eram respostas simples, gente, tipo sorvete com coisinha em cima, balão que voa, sabe? Coisas assim mesmo, bem pontuais. E ela colocou tudo aquilo nesse mural e ela percebeu que existiam muitas respostas muito semelhantes, mas mais do que isso, existiam características semelhantes nessas respostas. Isso que foi muito bacana, de cores, de formas, sabe? De leveza, de várias coisas. E ela traz nesse livro essas características e ela entra em cada uma delas. É um livro muito, muito, muito legal. E aí... a parte que eu mais gosto do TED Talk dela, que eu falei, é uma parte que ela coloca essas imagens, né? Esse mural, essas imagens ali, e ela fala assim: isso daqui é o que as pessoas trouxeram, responderam, que nos traz alegria. E isso daqui, e aí ela mostra como que normalmente são os nossos escritórios, as nossas casas, a nossa decoração hoje em dia. É o espaço que a gente vive. E na hora que você vê essas duas imagens juntas, é meio chocante, porque a gente quase não tem característica, a gente tem pouca ou nenhuma característica desse espaço que traz alegria, que traz um bom humor para esse espaço que a gente vive hoje em dia, né? Oi, Anique, tudo bem? Boa noite. Então, me faz pensar essa pesquisa, né, essa situação,
que eu contei para vocês agora, que ela mostra que se que, como é óbvio que de repente a gente talvez, assim, para mim parece óbvio que a gente talvez esteja vivendo muito mais mal-humorados, a gente esteja vivendo com o nosso humor muito mais instável, muito pior do que deveria ser, por conta desses espaços que a gente vive, né? Então, assim, o poder do ambiente, quando eu falo muito para vocês o poder do ambiente, o poder do ambiente, o poder do ambiente, não é uma invenção minha. Isso é estudado cientificamente, tá? E é estudado que existem elementos que realmente podem alterar nosso humor, né? Não significa que você vai sair mudando tudo. Inclusive, quando eu falo da alegria, é complexo você falar, eu vou explicar um pouco mais pra frente por quê. Mas não é porque a gente vai vendo coisas alegres que a gente tem que colocar um monte de coisas alegres na nossa casa, né? Na nossa vida, senão isso também fica complicado. Mas a gente tem que pensar com isso, né? Porque a verdade é que com bom humor a vida flui muito mais levemente. Os dias fazem sentido, né? Nosso foco nos objetivos é maior, nossa resiliência é maior. E, consequentemente, a gente tem mais chances de alcançar os nossos objetivos, né? Nossos sonhos. Os gigantes sabem disso. Eu falei para vocês lá no começo, como o Facebook, Google, empresas enormes investem muito nisso, nessa neuroarquitetura, né, em aspectos da neuroarquitetura para os escritórios deles, porque eles sabem que as pessoas precisam equilibrar esse humor, precisam equilibrar e trazer mais bem-estar para a vida delas, inclusive no ambiente de trabalho, porque assim elas trabalham melhor, elas são mais produtivas, né? Porque já foi comprovado que isso evita que as pessoas tenham estresse, que as pessoas tenham ansiedade, que as pessoas tenham depressão mais pra frente, principalmente em trabalhos que são muito, né? Tem trabalho que tem uma resposta, assim, um estresse já do próprio trabalho muito grande. Então, pra gente cuidar de um ambiente que seja, né, que favoreça esse humor, é essencial pra gente conquistar aquilo que a gente deseja, né? Inclusive, assim, ajuda a gente a ter mais confiança, né? E se jogar mais nessas oportunidades da vida. Isso, eu vou, já que eu tô citando, eu citei o livro, né, da Ingrid Farrell aqui. Ingrid Farrell Lee é o nome dela, na verdade. E agora me veio na mente uma série, não sei se vocês já viram, não sei se você já viu, Anik, lá no Netflix, que chama 100 Humans, 100 humanos, tá? 100 humanos, né? 100, 100, né? O 100 número, humanos. É uma série que eles pegaram 100 humanos, 100 pessoas, e colocaram dentro de um lugar ali, sei lá, por um mês, por um tempo, e eles fizeram vários testes nessas pessoas, assim. E um dos testes foi muito legal, que era sobre a alteração do humor e da confiança através da música. Eu falei aqui tanto, eu tô falando tanto do ambiente e tal, como uma forma de alterar, né, de melhorar o nosso humor. E quando a gente fala de ambiente, a gente não tá falando só do que é visual, a gente também tem que falar do som, né? E quando a gente fala de música, música é um dos instrumentos mais poderosos pra gente melhorar nosso humor. É muito incrível isso. É incrível o poder de uma música. Hoje, por exemplo, eu tava correndo, eu vou até falar sobre isso, como ela energiza a gente, né? Como ela deixa a gente feliz. Hoje eu tava correndo na praia e eu vou dizer que eu não gosto de correr, tá? É um objetivo meu na vida. Eu corro. Então por que você corre, né? Pô, você fala que não gosta de correr, por que você corre? Eu corro porque eu acho legal, eu queria gostar de correr. Então eu continuo ali porque meu objetivo é mudar isso, porque eu sei que eu sou capaz de mudar isso. Já mudei outros gostos e a gente consegue mudar, principalmente quando é algo bom pra gente, que a gente quer muito. Pra mim faz muito sentido. E um dos lugares que eu consigo correr sem ficar de mau humor, porque, gente, correr pra mim é tão ruim assim que quando eu corro na rua, eu me odeio do começo ao fim, assim. Tipo, eu fico assim, meu, por que você tá fazendo isso com você? Minha cabeça fica assim, por que você tá fazendo isso com você? Volta pra casa, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo, sabe? E aí, quando esse dia eu decidi correr na praia, tá? Então, na praia eu gosto de correr, a paisagem, as pessoas, os cachorros, correr, então, me deixa feliz, tá? Então, eu já consigo correr, já melhor. Já mudei o ambiente, né? Já fui pro ambiente que eu consigo fazer esse exercício melhor. Presta atenção como tem um efeito grande. E aí, hoje eu tava ouvindo uma música. Então eu faço assim, como eu tô no começo da corrida ali, eu faço uns intervalos, né? Eu corro, paro não, né? Corro, ando mais um pouco rápido, mas sem correr, E um desses intervalos que eu tava no devagar, eu comecei a ouvir uma música que eu adoro. E é dessas agitadas, assim, né? Então começou lá, e eu sou dessas que, tipo, vai dançando, né? Eu vou com aquele fone e vou meio que dançando no meio da praia, tal, correndo. E aí, quando foi a hora de eu corri com uma energia,
porque tava tocando aquela música e foi mais fácil de eu correr, foi mais leve de eu correr. Sabe, uma coisa que eu não gosto de fazer, quando começa a me fazer correr ali, quando dá os intervalos de corrida, eu evito, eu bloqueio todos os pensamentos negativos, mas eles vêm ainda na minha cabeça, sabe? Assim, tipo, de raiva total por estar ali. E nesse momento, eu não tive esses pensamentos. Aquela música me reenergizou, eu comecei a ficar muito feliz e tal. Então, assim, a música tem esse poder. Os sons têm esse poder. Então, eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas voltando lá sobre esse teste, né? Eles queriam ver esse poder da música e até que ponto mudava o nosso humor e até que ponto ela poderia alterar ou ela poderia impactar a nossa confiança, né, nas situações. E aí eles separaram em dois grupos. Um grupo eles colocaram as pessoas dentro de uma sala com uma música meio deprê, assim, meio triste. E o outro grupo eles colocaram com uma música feliz. E no grupo um que era meio desanimadão, tal, quando aí numa outra sala tinha um atirador de facas. E esse atirador de faca, e esse atirador de facas de circo profissional, cara, tipo, né, muito bom e tudo mais. Mas aí eles traziam uma pessoa por pessoa, sem a outra saber, traziam uma pessoa de cada sala. E aí eles falavam pra essa pessoa, você toparia ficar ali, que esse atirador de facas, ele é profissional, e ele, né, pra ele jogar a faca, pra você ser a mira ali do cara, pra ele não te acertar, claro. Aí, quando as pessoas ouviam, a maioria das pessoas que ouviram a música triste, elas não aceitavam. Mas o que é muito legal e surpreendente é que quem estava na outra sala e ouviu a música feliz, quase todo mundo topou super feliz. Inclusive, assim, tem gente de todas as idades e sabe, assim, é muito bacana. É legal, é uma série legalzinha de se assistir, quem nunca viu. E então, olha só o poder da música. Quando a gente ouve uma música feliz, ela ativa, né, hormônios dentro da gente da alegria e quando ela é feliz, a gente tá com os outros, etc. Esses hormônios da alegria ativam essa sensação de confiança. Então o nosso humor, inclusive o nosso humor, ele também está relacionado com a confiança que a gente tem no outro. E eu diria mais, em nós mesmos, né? Porque é importante também. Lógico que eu não tô falando pra você se jogar ali, né, na frente de um atirador de facas, mas dá pra você pensar ali nas coisas que você quer fazer na vida. Às vezes você tem medo e como isso poderia alterar e como você pode, né, ter mais coragem, etc. Se você tiver esse humor, né, mais bom humor, vamos dizer assim. E aí, esses dias, ó, já que eu tô falando da música, eu falei que eu ia entrar nos sons, eu vou contar o que me aconteceu um dia desses. Eu tava trabalhando no meu escritório, e aí eu comecei a ficar meio irritada mesmo, assim. Eu até achei que eram os negócios do trabalho e tal, mas assim, algo começou a me irritar profundamente. E as crianças estavam na escola, tipo, nem era nada assim, né? Tinha dado tudo certo, sabe? Aquela manhã tinha dado tudo certo e tal. Eu comecei. Só que como eu né? Já tô habituada e treinadinha, eu falei assim, não é normal, vou entender o que tá acontecendo. E aí eu parei assim pra dar uma, né, dar uma prestada de atenção que estava acontecendo à minha volta, e eu percebi que o rapaz estava cortando grama há muito tempo lá fora. Aquele barulho da máquina, brrr, ele estava cortando a grama do condomínio, brrr, e aquilo estava desequilibrando meu humor, né? E aí, o que é interessante disso? Porque eu não posso fazer o cara parar, né? E a vida muitas vezes é assim, muitas coisas não estão no nosso controle. Então, nem sempre a gente consegue eliminar um som que vem do lado de fora que está nos irritando. Mas a gente tem todo o poder de fechar uma janela, né? De repente buscar bloquear esses sons da melhor forma para a gente ter um som dentro da nossa casa, uma acústica dentro da nossa casa mais saudável, mais feliz, né? Se você acha que uma música tem poder sobre você de te deixar pra cima e pra baixo também, né? Porque dependendo da música dá uma derrubada na gente também. Imagine se ela tá sozinha nessa. Não tá. Todos os sons, a audição, ela é muito poderosa pra isso, sabe? Então, muitas vezes o som de uma máquina constante dentro da sua casa que você parece que nem percebe, porque às vezes a gente nem ouve mais. A gente se adaptou tanto àquele som que a gente já não consegue ouvir aquele som direito. Então, muitas vezes é a geladeira, muitas vezes é uma máquina, muitas vezes é realmente o som da rua.
E essas coisas têm muito poder sobre o nosso ambiente, tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso quando a gente pensa. Quando a gente pensa num ambiente que traga mais bom humor para nossa vida. De repente, usar a música a nosso favor até para bloquear esses sons externos. Usar a música a nosso favor em momentos que a gente precisa reenergizar e ter essa energia positiva, né? Eu diria até para vocês montarem listinhas de humor, sabe? Dentro do seu celular ali, a lista de músicas que são mais agitadas, normalmente eu uso para fazer ginástica, eu tenho uma listinha dessa que chama Run, Lily Run. Agora eu tenho umas que são mais ambiente mesmo, que tem uma vibe mais calma, mais tranquila, né? Ou assim, felizinha, mas não aquele ápice da alegria, né? E músicas tristes, obviamente, eu não tenho, né? A gente pula essas, a gente não precisa trazer para nossa vida. Mas muitas vezes, uma das táticas para equilibrar um pouco o som que vem da rua, esses barulhos que podem estar afetando o nosso humor diariamente, é utilizar uma música, um som nos horários específicos, né? A gente liga, cria esse hábito de ligar para justamente a gente não ser afetado por isso, né? Ah, Aline, mas eu tenho dias de mau humor e não tem nada a ver com a minha casa. Isso é claro, eu também tenho, né? Como eu falei, o humor é instável. O humor não é uma condição duradoura, né? Normalmente, muitas vezes a gente está de mau humor num dia, no dia seguinte a gente já acorda bem e etc, tá? Mas, se você puder até e se adiantar, ou se você puder perceber muitas vezes que talvez o seu mau humor não seja, ele não seja só à toa, ou seja só porque você é assim e pronto, você tem esses dias. Muitas vezes esse mau humor, ele tem tudo a ver com o seu espaço. E você não tá sabendo visualizar e perceber isso. Oi, Xanda, tudo bem? Boa noite, querida. Então, é muito comum, até a gente faz isso. Quando a gente tá de mau humor, muitas vezes a gente tenta equilibrar comendo chocolate, né? Comprando alguma coisa assim que às vezes a gente até compra alguma coisa para tentar animar, tudo mais, mas você não precisa disso tudo. Você pode se adiantar e recriar no seu espaço coisas e alimentos que te tragam bom humor, que te tragam alegria, né? Som, luzes, cores, muitas coisas podem desequilibrar a nossa mente, desequilibrar nosso humor, bagunça, excesso de informação e assim vai, tá? E aí, a gente tenta eliminar, equilibrar esses elementos que estão trazendo esse mau humor, né? Tirar ou mudar e trazer para nossa vida alguns elementos que podem trazer, podem deixar a gente mais feliz. É praticamente o chocolate. Aí você evita de comer chocolate, porque é praticamente colocar ali um chocolate na nossa casa. Ele tem esse mesmo efeito, tá? E se afetar... E se afeta o meu humor? Por exemplo, se algo afeta o meu humor de forma positiva, será que afeta o outro de forma negativa? A outra pessoa que mora comigo? Meu marido, minha esposa, meus filhos? Será que se afetar o meu humor de forma positiva pode afetar o outro? Sim e não. Sim, assim, a gente tem que pensar sempre que nós somos seres únicos, né? E que a gente tem que entender que muitas vezes o que um gosta pode ser para o outro um pouco. Então a gente tem que tentar equilibrar isso. Então, por exemplo, a cor amarela. A cor amarela é uma cor da alegria, né? Uma cor que pode ajudar a gente a manter o nosso humor um pouco mais alegre. Porém, em excesso, ela pode ser irritante. E pode ser que você tenha um pouco mais de tolerância ao amarelo do que o seu marido. Mas, de modo geral, como eu falei naquela pesquisa da Ingrid Federle Lee, os elementos que trazem alegria pra gente, né, que trazem bom humor pra gente, eles são muito semelhantes, eles têm formas muito semelhantes, tá? Então, generalizando, assim, isso tem tudo a ver com o nosso estado de sobrevivência, né? A nossa mente em estado de sobrevivência. Ela tentando entender o que é seguro pra gente, o que é alimento, né? Afinal de contas, era assim que a gente... a nossa preocupação de sobrevivência há milhares de anos atrás, quando éramos nômades, era... se alimentar e não ser devorado pelos outros, né? Eram essas duas coisas. Então, a gente vê muitas vezes um estado de humor bom como uma situação em que a gente não está nem correndo perigo e que a gente tem alimento perto da gente, né? Então, ver algo, por exemplo, como uma fruta, um alimento, ou até as cores, elas têm muito a ver com isso, tá? Com esse nosso estado de sobrevivência, né? E a mesma coisa quando a gente vê muitas vezes algo negativo, algo que você pode nem saber que mas que por acaso poderia ser um perigo, um risco para a sua sobrevivência, para a sobrevivência do ser humano há milhares de anos atrás. E como seu cérebro já sabe disso, ele meio que te ativa esse
né, afastamento, esse mau humor, essa irritabilidade, tá? Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando o humor dentro da nossa casa, né? Porque quando a gente pensa num bom humor, assim, em algo mais alegre, a gente precisa também pensar que é um humor mais ativo, né? E na nossa casa a gente não quer estar ativo o tempo todo. Quando a gente está alegre, muitas vezes a gente tem vontade de pular, de gritar, de cantar, de ficar né? E não dá pra gente ficar assim o tempo inteiro, não dá pra gente ter essa injeção aí de energia o dia todo. Quem aí tem criança e já tentou brincar de atividade que gera né, que gera ali, às vezes você quer brincar até para deixar eles de bom humor, eles estão irritados, aí você faz cosquinha, joga negócio, antes deles dormirem. E aí você coloca eles na cama e eles ficam lá, pulando na cama e não conseguem dormir naquele momento. É meio que impossível, né? Então assim, a gente não quer sentir isso o tempo todo, a gente quer ter um momento de descanso. A gente quer ter um momento em que o nosso humor está mais estável, está mais equilibrado. E a gente também quer, em estados de mau humor, em estados que a gente sabe que a gente não tá bem por causa de qualquer outra coisa que pode acontecer, a gente conseguir equilibrar esse humor de acordo com a nossa necessidade, né? Então, quando a gente fala do nosso ambiente, a gente precisa pensar muito nisso e não tentar colocar coisas que geram muito bom humor, muita alegria, etc. Porém, trazer muita energia, muita informação, muita coisa que também pode ser, né, prejudicial em algum momento. Olá, boa noite, Ana Raquel, tudo bem? E então, assim, quando a gente trabalha, gente, o decorar, né, o método Decure, a decoração com equilíbrio, a decoração com propósito, tá? A gente busca entender os ambientes para utilizar essas energias, para utilizar esse jogo de alegria e etc, tá? No Feng Shui se fala muito sobre Yin Yang, né? Que nada mais seria também do que quando a gente fala dos espaços mais ativos, espaço mais calmo, e eu até colocaria ali um espaço meio neutro, que pode se tornar uma coisa ou outra dependendo da necessidade, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, a energia calma, ela não é um humor mal, né? Ela não é mal-humorada. A energia calma, ela é um humor estável, né? Então, quando a gente fala da energia calma, a gente pensa em quê? A gente pensa no nosso ambiente, como o nosso quarto, a gente pensa em espaços de relaxamento. Às vezes você tem um espaço de meditação, de yoga, às vezes até, sei lá, algum espaço do seu jardim é algo que você quer relaxar, e às vezes até alguns espaços, como eu falei, que podem ser um ou outro, mas é legal a gente pensar qual que é nosso objetivo de modo geral. Por exemplo, eu gosto de tomar banho para dormir. Então, para mim, é legal que o banheiro tenha uma vibe mais calma. Eu gosto de trabalhar um banheiro, elementos meio tipo de spa, sabe? Pedra natural, plantinha, madeira, essas coisas, para trazer esse momento um pouco mais calmo. Mas talvez você tome banho, por exemplo, antes de sair de casa para o trabalho. E para você faz muito mais sentido você ter um chuveiro, um banheiro, uma área um pouco mais ativa. Tá? E isso pode te ajudar, inclusive, para de repente você acordar e ter esse bom humor, essa disposição para continuar o dia. Olá, boa noite, Liz. Olá, querida, tudo bem? Aqui, Saideira Sandálias, você tá sempre aqui, mas eu não lembro. Eu não sei se eu já te perguntei seu nome, eu vou te pedir desculpa, mas eu não lembro qual é, porque eu sou muito ruim com nomes. Eu peço desculpa. Tudo bem com vocês, meninas? A gente tá falando aqui um pouquinho sobre o bom humor. E a gente está falando sobre o efeito dele em casa. Oi, Cláudia, tudo bem? E eu estou testando esse horário. Depois até escreve aqui para mim, que vocês puderem comentar o que vocês acham desse horário, tá? Porque eu tô achando ele... Não sei se é porque as pessoas não estão adaptadas a eu estar aqui esse horário, mas ele está um pouco lento aqui, né? Agora que começou a entrar um pouquinho mais de gente. Então, só para eu saber se de repente eu volto e fico só no horário do almoço mesmo, ou se eu consigo... 30 minutos depois já funciona melhor, porque agora tá batendo aqui 9h30 aqui em Portugal e 5h30 no Brasil, né? Enfim. Mas então vamos lá. O que eu tava falando aqui agora é que quando a gente pensa na decoração com propósito, a gente tem que buscar um equilíbrio, porque quando a gente fala de humor, a gente pode pensar aquele bom humor que é conectado à alegria, que é conectado a um estado mais ativo,
né? Ou a gente pode, inclusive, pensar num humor mais calmo e mais tranquilo. Então, a gente precisa identificar no nosso ambiente como que são esses espaços que a gente tem. O nosso quarto, por exemplo, é um espaço de descanso, tá? Esse é o maior objetivo dele. É o espaço que a gente dorme, então a gente precisa focar, porque dormir bem é uma questão de saúde universal. As pessoas estão dormindo mal e estão adoecendo por causa disso. A gente precisa cuidar muito disso no nosso espaço. E quando a gente fala de outros espaços que pode ter na casa também, às vezes você tem um cantinho da meditação, um cantinho da yoga, e de repente, por exemplo, eu gosto de tomar banho à noite, então eu gosto do meu banheiro com um clima meio de spa, sabe? Com pedra natural, com madeira, com umas cores mais clarinhas, assim, mais neutras, plantinha. Eu gosto desse clima porque eu gosto de já ir baixando a minha guarda para eu entrar num estado de descanso melhor. E dormir bem, né? Agora você pode utilizar, por exemplo, o banheiro, né? Para acordar, para despertar. Então, talvez ter um pouco mais de energia no banheiro, né? Ativa, não seja assim tão mal, tá? Então, assim, e energia ativa tem alguns lugares que são óbvios, né? Tipo home office, você tá acordado, você quer atividade ali, você quer estar desperto ali. Sala, muitas vezes, às vezes a gente também usa para descansar, né? Para assistir alguma coisinha, né? No fim da tarde. Então a gente tem que ter um pouquinho dos dois, tem que tomar cuidado. Tem uma sala de brincar das crianças, qualquer coisa assim, eles podem ser áreas mais ativas, a gente pode pensar nisso, tá? Na cozinha, por exemplo, eu gosto de dizer que é uma área um pouco mais neutra. Por quê? Porque por mais que a gente esteja acordado, quando a gente fala de cozinha em atividade, quando você tá muito feliz, às vezes a gente quer. Quando a gente tá tanto muito feliz quanto muito triste, né? Esses dois extremos, a gente tem às vezes uma necessidade de comer mais e sabe, assim, se dar esse prazer. Então eu acho que a cozinha ela também tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque senão ela também pode se tornar um ambiente que influencia, por exemplo, uma compulsão alimentar, né? Então, eu gosto de pensar sempre nos ambientes assim, como mais ativo, mais calmo e, de repente, um neutro, um meio termo, né? Que muitas vezes tem que variar entre um e o outro. E isso é algo que a gente precisa considerar muito quando a gente pensa no nosso ambiente, quando a gente pensa nessa decoração com propósito, quando a gente pensa na influência do ambiente na nossa vida. Porque, obviamente, a gente não quer ser influenciado a ter mau humor, né? A gente só quer o contrário. Lá no começo eu estava falando sobre isso, sobre ir num parque, como naturalmente você olha para o seu lado e as pessoas estão felizes, estão bem-humoradas. E como você muitas vezes entra em ambientes, tipo um banco, ou esses ambientes que normalmente geram estresse, às vezes nem aconteceu nada demais, mas você olha as pessoas à sua volta, elas já estão estressadas só de entrar naquele espaço. Isso é total influência de ambiente, né? Então a gente precisa pensar para a gente não recriar. E muitas vezes a gente recria, tá? Muitas vezes a gente recria muito mais um espaço da nossa casa semelhante a um do banco que gera estresse do que a um parque de diversões que traz alegria. Então a gente tem que sempre se preocupar um pouco com isso para a gente poder evitar que a gente fique mais mal-humorado, digamos assim, do que o necessário, né? No dia a dia e etc. Porque muito do nosso mau humor é influência, tá? É influência do ambiente, etc. Você quer saber como eu faço, por exemplo, com bom humor no meu trabalho? Eu trabalho com criatividade, né? Então, a minha área de trabalho, ela pode e deve trazer esses elementos de bom humor, sabe? Pra minha vida e etc. E eu gosto muito de Barbie. E sempre gostei. E eu tenho uma coleção de Barbies, né? E aí eu decidi colocá-las numa prateleira bem em cima da minha mesa de trabalho, né? Elas não estão ali só para enfeitar, mas essas coisas infantis, elas trazem bom humor na nossa vida, né? Brinquedo, umas coisas às vezes bobas de criança, sabe? Confete, aqueles frufruzinho, aquelas coisas assim, eles nos trazem esse bom humor. Quem já foi para Disney sabe disso. A gente vira criança ao olhar aquele castelo, ao ver aqueles personagens e etc, né? Então, essa é a mesma ideia. Então, assim, como o meu trabalho é uma área ativa e eu trabalho com criatividade, eu trago esses elementos que eu gosto, que eu me identifico, obviamente, e que tem essa ligação meio infantil, mas ao mesmo tempo muito bem-humorada para o meu espaço, né? Outro elemento que é muito bacana e que ajuda a gente com o nosso estado de alegria, com bom humor, por exemplo, flores. Ter assim, um arranjo muito lindo de flores logo na entrada da sua casa. Quando você abre a porta, uma das primeiras coisas que você vê. Aquilo traz muito bom humor para sua vida. E na hora de sair também.
né? Na hora de sair, você olha aquelas flores lindas ali, coloridas e etc. Então, é quase impossível você passar por lá, ver aquelas flores e não sorrir, né? Outra coisa que é legal, e eu também tenho na minha casa, são meio que imagens divertidas. Hoje em dia a gente vê muito pôster, assim, que tem um toque de humor ali muito legal. Aqui em casa eu tenho umas imagens, vocês já devem ter visto, dos meus filhos, que são dois quadros. E eu pedi para um olhar pro outro, assim, e fazer uma careta tal, e tirei umas fotos. E aí eu fiz esse quadro, cada um tá num quadro, mas é como se eles estivessem interagindo um com o outro, mostrando a língua e etc. E eu não tenho uma pessoa que não comente ou não repare essas fotos. E elas têm um toque de humor, elas têm um toque de alegria, sabe? Então, além da visão, como eu falei lá no começo, eu citei para vocês alguns experimentos científicos, a gente pode melhorar nosso humor com uma música. Ela tem muito poder sobre o nosso humor e um poder rápido. É papum ali, a gente ouve umas músicas boas, daqui a pouco a gente já tá começando a melhorar. Então prepara uma lista para alavancar o humor, sabe? Prepara ali uma lista ali que te ajude, que você sabe que quando você tá percebendo ali que alguma coisa tá te desequilibrando, você coloca aquela lista na sua casa, né? Dança, canta, isso também ajuda. Não tenha vergonha, não, de fazer essas coisas, ninguém se importa, vai ser feliz, sabe? Ver um filme engraçado pra você dar risada, isso muda o seu humor, né? Usar roupa, isso é muito legal, a gente usa roupa mais colorida em dias que a gente não tá muito bem, sabe? Isso faz muita diferença. Planta, planta é muito bom pra gente manter um humor mais, né, mais equilibrado. É, A gente pode também usar cheiro, aromaterapia, cheiro mais de laranja, grapefruit, assim, tangerina, sabe? São cheiros muito bons para acionar ali o bom humor e a alegria. Mas mais do que tudo, gente, é uma coisa que eu tento sempre trazer para vocês. Eu sempre falo muito isso, porque quando eu era designer de interiores, assim, quando eu projeto ainda, mas assim, o que eu percebi antes um tempo atrás, é que por mais que eu projetasse com uma ideia de impacto na pessoa, se ela não tivesse a vivência daquele espaço, da forma melhor, se ela não percebesse aqueles elementos, adianta você, sei lá, ir passear num parque e você tá com o celular na mão, olhando pro seu celular enquanto você anda e não perceber tudo que tá acontecendo ao seu redor, você não reparar que tem um pássaro cantando, as plantas à sua volta, não adianta. Por mais que o parque tenha efeitos maravilhosos na sua vida, a gente precisa saber vivenciar isso. Então, muitas vezes quando eu falo sobre a casa, eu gosto de falar sobre o vivenciar do espaço. Eu gosto sempre de dizer isso para vocês. Então, mais do que a gente montar um espaço que possa nos influenciar de forma a ter mais bom humor, a ter mais alegria no nosso dia, a gente tem que parar e prestar atenção nesses elementos. A gente tem que parar e olhar e cheirar, tentar cheirar as flores que a gente colocou ali para nos trazer alegria. A gente tem que olhar para aquelas coisas quando a gente está. Muitas vezes a gente percebe que a gente está abalado, a gente está de mau humor. A gente precisa parar e ter essa vivência, e ter essa consciência de que se a gente não vivenciar, se a gente não aproveitar esses elementos, eles só são enfeites ali, não faz muita diferença, sabe? Então a gente precisa mesmo não só pôr. Eu falei isso numa outra aula, e eu vou repetir aqui: não é só morar, não é só estar lá dentro, é o viver, é o habitar, sabe? É passar por um tapete descalço e parar para sentir como é que tá o toque daquele tapete. É a gente, sabe, sentir o cheiro das flores que a gente colocou em casa. É a gente colocar, por exemplo, a aromaterapia e propositalmente ele parar, não precisa ser o tempo inteiro, mas parar para cheirar, para sentir aquele cheiro delicioso delas. É parar para olhar as flores que você colocou, que são tão bonitas. Todo dia passa e olha, sabe? Não deixa tornar comum. Não deixa tornar comum, porque a gente precisa fazer isso. Eu morei uns anos na cidade do Porto, aqui em Portugal, e eu gosto muito, muito, muito da cidade do Porto. Sou muito apaixonada pela cidade do Porto. E eu morava do outro lado, na verdade, eu não morava na cidade do Porto, não, mentira, eu morava em Vila Nova de Gaia, que é do outro lado do rio, então tem um rio que corta, assim, um lado tem o Porto, com várias casinhas, assim, meio coloridas e tal, e o outro lado tem Vila Nova de Gaia, e eu
é, eu meio que me obrigava, porque eu adoro, até hoje, assim, amo, se passo por ali, passei por ali um pouco mais de um mês, e eu passo numa ponte que leva de um lado para outro, eu me obrigo a olhar para os dois lados, eu me obrigo a reparar se onde que está o sol, se está mais nublado, se tem mais névoa, sabe? Eu me obrigo a reparar nos detalhes daquele espaço. Gente, esse exercício de percepção, isso é muito incrível para nossa vida, viu? Então, quando eu falo de você vivenciar aquele espaço, quando eu falo que um espaço ele é muito mais do que você morar, do que você acordar, é você pisar descalço num tapete e parar para perceber as sensações que aquele tapete traz para você, é você parar para sentir o cheiro da flor, do aroma que você colocou na sua casa, é parar para reparar nas cores das flores e como elas mudam ao longo do tempo, até, né, elas morrerem. Quando eu falo sobre isso, isso é um exercício enorme de consciência plena, sabe? É um exercício enorme do aqui e agora. É um exercício enorme para trazer a gente para o momento presente, porque a gente só sente aquilo naquele momento presente. Depois que a gente sair de cima do tapete, por mais que a gente pense e a gente até consiga recordar alguma coisa, nunca vai ser igual. Sabe? Nunca vai ser a mesma coisa. Então, quando a gente para vivenciar esse espaço, é um tipo de meditação. É um tipo de mindfulness, é um tipo de exercício que você faz de percepção da sua mente e que te ajuda a longo prazo a você diminuir a ansiedade, a você diminuir compulsão alimentar, a você diminuir vários aspectos relacionados com isso. Tá? Então, esse é o meu grande recado aqui para vocês. A gente precisa recriar o bom humor na nossa casa, a gente precisa trazer o bom humor para nossa vida, a gente precisa só tomar cuidado para a gente não criar esse bom humor exagerado, né? Esse bom humor mais ativo dentro de alguns espaços que eles são de dormir e etc. Tá? Então, é isso, meus amores. Na aula de hoje eu falei. O que eu falei na aula de hoje? Eu vou dar um resumo. Às vezes eu gosto de fazer isso e nem sempre eu lembro, mas eu vou dar um resumo geral só para vocês lembrarem. Lá no começo eu expliquei para vocês como o bom humor afeta, inclusive, a nossa produtividade, como o Google e o Facebook, por exemplo, investem milhões, bilhões nos prédios e escritórios deles para que eles tragam esse bom humor na vida das pessoas, para que eles tragam esse bom humor nos trabalhadores deles, porque eles sabem que isso está relacionado com a produtividade e com um bom trabalho lá dentro. Eu falei também, eu dei para vocês de exemplo um livro, né, Joyful, da Ingrid Farrell Lee, que é um livro muito legal, que ela fala de alguns elementos da alegria, alguns elementos em comum, né, quais são os formatos, digamos, que nos traz mais alegria, cores, elementos de modo geral. E ela faz uma comparação com coisas que nos traz alegria e como é a nossa vida hoje em dia, como são os espaços que a gente vive hoje em dia, né? Dentro dessa brincadeira também, eu contei para vocês do poder da música, eu contei para vocês do poder de um experimento que mostrou como que a gente se sente até mais confiante, como a gente sente mais confiança quando a gente ouve uma música mais alegre, uma música mais bem-humorada, né? Eu também falei para vocês em cima disso do quanto a gente precisa tomar cuidado, inclusive, com o lado contrário da música, do som, né? Não vou nem dizer da música, do som, que pode ser um barulho incômodo, que você não percebe porque você se adaptou, mas que está ali te desequilibrando, te deixando de mau humor, te deixando com seu humor instável, tá? Eu também falei hoje dos espaços mais ativos e dos espaços um pouco menos ativos, como a gente pensa sobre isso, espaços mais calmos, espaços mais ativos, para a gente poder trazer esses elementos para esses espaços, sem que a gente seja prejudicado, né, por trazer de repente elementos de bom humor muito ativo e etc. para os nossos espaços, que exigem mais descanso e mais calma, né? E aí, para finalizar aqui, eu estava falando com vocês como que eu utilizo esses elementos de bom humor no meu trabalho, né, no meu escritório, já que eu trabalho com criatividade e isso é muito bem-vindo porque o bom humor e a criatividade eles caminham muito juntos, e isso é muito positivo. E também, para finalizar, expliquei para vocês que mais do que a gente saber o que colocar na nossa casa, a gente tem que saber olhar para a nossa casa e vivenciar esses elementos, porque isso é mesmo muito importante. E hoje, infelizmente, a aula acabou. Mas vou dizer para vocês aguardarem, porque no fim da semana
eu vou liberar ali uma coisa muito legal, uma informação muito legal para vocês, muito bacana. Eu estou super, super, super animada para isso. Então, fiquem ligados, fiquem ali, olhem o story, olhem o feed, olha tudo. É, E aí, eu quero que vocês me participem ali, porque vai ser bacana. A Alice está falando aqui, eu gostei muito do que você falou de objeto da infância e das flores. São objetos tão simples, né? São coisas tão simples que a gente pode colocar na nossa casa e que tem efeito sobre a gente, sabe? Tem efeito sobre o como a gente se sente, sobre a nossa alegria e etc. E coisas que fazem, obviamente, sentido pra gente, né? Que a gente gosta. Não é só pegar qualquer, né, objeto dos nossos filhos e colocar. Às vezes, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de umas bobeiras infantis. Então, além, eu falei das Barbies, mas eu tenho, por exemplo, o meu potinho de colocar caneta do escritório, ele é do ursinho Puff, sabe? Assim, eu sou desse tipo de gente, assim. Esses elementos, sabe? Chaveiro, eu gosto de umas bobeiras, assim, meio infantis. Então, às vezes, eu tenho até que tomar cuidado, porque muitas vezes eu acabo indo por esse lado, né? E trazendo esse tipo de elemento. Hoje, por exemplo, agora eu olhei pra mim mesma aqui na imagem e eu tô com essa camisetinha do Friends, né? Quem aqui gosta de Friends? Eu adoro, eu tinha todas as séries em DVD. Eu doei quando eu vim pra cá, pra Portugal, já que ele não funciona normalmente em todos os lugares. Até me arrependo de ter feito isso, mas fiz, já acabou, passou. E, por exemplo, pra mim, olhar pra essa camiseta é algo que me traz alegria, sabe? É algo que lembra de algo que eu gosto. Me faz até lembrar, às vezes, de alguns episódios bestas, de umas falas bobas, e aí eu dou risada sozinha, sabe? Então, às vezes são elementos simples que a gente traz pra nossa vida, que a gente coloca nos nossos espaços, que a gente coloca à nossa volta. E isso tem um impacto muito maravilhoso na nossa vida, muito maravilhoso mesmo. Sabe? É transformador. Gente, é transformador o quanto o ambiente impacta a nossa vida. Eu falo, eu não me canso de falar isso nas aulas, né? Parece que eu tô insistindo para vocês entenderem isso, mas é porque eu tô insistindo para vocês compreenderem isso, porque você vai descobrir um dia, se você trabalhar comigo no método Decure, isso é muito comum, eu percebo muito essa evolução quando eu trabalho cliente, consultoria, o curso e etc, que quando a gente trabalha esse ambiente, a gente começa a ficar muito consciente do quanto o outside afeta o nosso inside, sabe? A gente começa a ficar muito consciente dos elementos do lado de fora que estão afetando a nossa vida. E a gente começa a buscar isso, inclusive quando a gente sai de casa. A gente começa a evitar ir em lugares, etc., a não ser que a gente tenha aqui, que às vezes desequilibrem a gente nem sabe. Às vezes a gente não sabe, porque a gente é obrigado a ir, ou nem é obrigado, a gente vai por costume, seja lá o que for. E aí é como se a gente limpasse, é como se a gente tirasse as tralhas ali de dentro da gente, de coisas que estão nos afetando e que a gente consiga ser só a gente, sabe? É como se a gente se reencontrasse, é um reencontro com a gente e isso transforma. Então, eu venho aqui, eu insisto pra vocês, eu falo, pra vocês prestarem atenção nisso, porque, cara, é demais, me transformou muito. E a cada dia mais eu trabalho a minha percepção e cada dia mais eu consigo entender e perceber esses elementos, essas coisas e realmente mudar os meus dias por conta disso, tá? Então é por isso que eu pareço às vezes até chata, né? Um pouco repetitiva. Mas é porque tem, gente, um efeito muito poderoso, tá? Meninos, muito obrigada. Eu tô aqui, eu fico me olhando, eu tô me olhando porque eu tô com. Eu não gosto muito de fazer live à noite, que fica com a luz muito forte. E eu me sinto o próprio Gasparzinho, assim, reluzindo na tela aqui. Então, às vezes, eu paro e fico me olhando ali, porque eu falo, meu Deus, que é isso? Mas, enfim, grande beijo pra vocês. Até a próxima, tá? Uma boa noite, boa tarde, boa noite pra vocês.